Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Graças a Deus, Senhor. Glória a Deus. Abra aí Mateus, capítulo de número 6, por favor. Glória a Deus. Uma alegria muito grande no meu coração hoje nesse lugar, porque Deus se faz presente aqui. Amém. Graças a Deus. Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado Graças seja a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler o versículo de número 9. Capítulo 6, versículo 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim, Pai. Portanto, vós orareis assim, Pai. Pode fechar a tua Bíblia. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito, dar um tema para essa mensagem, como de costume. E o tema é Pai, o Deus que cuida de mim. Amém. Glória a Deus. Deus. Louvado seja Deus. Obrigado. A minha oração por esses dias é que o Espírito Santo do Senhor ele venha encher, encharcar o teu coração de sossego. Eu tenho pedido para Deus para consolar os nossos corações e nos dar sossego, para que você entre e saia deste lugar sossegado. Eu tive lendo esse texto e eu me lembrei que durante muitos anos, durante muito tempo, o homem quis dar um nome para Deus. O ser humano quis dar nomes para Deus, e como ele não conseguiu dar nomes, um nome próprio, até porque Deus não o falou, então o ser humano conseguiu dar títulos para Deus, e que muitos encaravam como nome, muita tentativa débil de dizer, o nome de Deus é esse aqui, ó. Durante séculos, se não milênios, o homem tentou compreender a Deus. Muito embora o homem é um ser espiritual, veio de Deus, e diz a Bíblia, no livro do Eclesiastes, ele voltará para Deus novamente, todo ser humano, não importa quem seja, Zezinho, Luizinho, Pedrinho, a Joaninha, a Rosinha, todos voltarão para Deus novamente, diz o livro do Eclesiastes. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu, e Deus vai dizer, e vai dizer para onde vai, o que é, como que vai, a tratativa é com ele. Talvez seja por isso que desde o princípio há essa busca pelo conhecimento de Deus. Quem é Deus? Talvez você que tem entrado aqui nesse lugar tenha tentado compreender a Deus, mas pelo menos o que a Bíblia diz e me ensina é que Deus ele é um Deus incompreensível ou incompreendido por nós. Não dá para se entender a Deus plenamente. A gente sabe fagulhas a respeito de Deus. A gente sabe algumas coisinhas aqui, outras coisinhas ali. Há trechos nas Escrituras Sagradas que falam a respeito da natureza incompreensível de Deus. Natureza incompreensível de Deus. E um desses textos se encontra no livro de Jó. Jó capítulo de número 11. A Bíblia diz assim, Jó perguntando: você conhece, você tem um entendimento, você sabe os caminhos de Deus, você conhece porventura dizer quais são os mistérios de Deus? Aí ele diz assim: olha, os mistérios de Deus são muito altos,
mais altos do que os céus. E ele diz mais: os mistérios de Deus, os caminhos de Deus, eles são mais extensos do que a terra, mais profundo do que a profundidade, mais intenso e obscuro do que o mar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante, diz assim: quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem que deu conselhos para Deus? Quem foi que deu para ele primeiro e depois ele pudesse recompensar? A Bíblia diz no livro dos Salmos, de número 77, verso de número 19 em diante, diz assim: Deus, a tua vereda, os teus caminhos, veredas são os caminhos, a sua trilha, Senhor, as veredas de Deus passou pelo meio do mar. O Senhor fez o seu caminho no meio de águas turbulentas, no meio da tempestade, e ninguém viu os passos dele. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ora, Deus, o modo com o qual Deus se revelou ao homem, porque Deus um dia resolveu se mostrar para a humanidade. Um dia Deus resolveu dizer assim: eu estou aqui. E como que Deus fez isso? Como é que Deus se apresentou para o homem? Lá na antiguidade, Deus falou para o homem, para a humanidade, o seu nome, certo? Não. Como é que Deus se revelou para o homem? Deus se envolveu com a humanidade. Em períodos de guerra, Deus aparecia. Em períodos de fome, Deus aparecia. O modo com o qual Deus se revelou ao ser humano foi ajudando-os na sua necessidade, não dizendo: esse é o meu nome. Muito embora você vai encontrar textos dizendo: esse é o meu nome. Dizem que o nome de Deus é mais ou menos assim, ó. Quando Deus falou para Moisés: o meu nome é esse aqui, ó. Dá para saber qual é o nome de Deus? Dizem que o nome de Deus é Jeová. Jesus nunca chamou Deus de Jeová. O pai dele, ele nunca disse: meu pai, o nome dele é Jeová. Como é que Deus se revelou aos homens, à humanidade? Deus se interferiu na vida das pessoas. Quando havia fome, Deus vinha e socorria aquelas pessoas. E aquelas pessoas, quando foram socorridas por Deus, de acordo com aquele cenário, as pessoas olhavam para cima e diziam: esse é o nome de Deus, porque Ele nos socorreu nessa dificuldade aqui. Em momento de seca, Deus se manifestava e as pessoas olhavam para Deus e diziam: esse aqui é o nome de Deus. Em momentos de guerra, as pessoas estavam lutando, batalhando, uma coisa maluca, e Deus se envolvia para ajudar as pessoas, socorria elas nas suas necessidades e protegia elas da morte. E as pessoas diziam: não, o nome de Deus é esse aqui, ó, porque Ele nos livrou da morte. Então, o nome de Deus foram dados pelas pessoas para Deus, aquilo que elas compreendiam e entendiam que era Deus que estava agindo ali, socorrendo elas das suas necessidades. E quais são os nomes? Ah, são tantos. Além desse, tem algumas dezenas ou centenas, mas eu quero destacar alguns, pelo menos sublinhar alguns nomes que foram dados para Deus. O primeiro nome que foi dado para Deus é Elohim. Elohim ou Elohim, como você preferir.
Elohim é aquele Deus criador. Já falei sobre isso um dia. Elohim é aquele Deus soberano. E você encontra este nome Elohim ou Elohim no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, 2 e 3 também. Falando do Deus Elohim, um Deus que tira da onde não tem. Amém. Um Deus que faz nascer do nada aquilo que não existe, aquilo que é impossível ao homem. Elohim fala de um Senhor que é soberano e quando Ele quer alguma coisa, basta Ele pronunciar e pronto, acontece. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha o Deus que nós servimos. Por que é que Deus não pode ser compreendido absoluto, de maneira plena? Porque se Deus for conhecido plenamente, Deus deixa de ser Deus. É impossível o ser humano conhecer a Deus plenamente aqui, como Ele é. Elohim fala de um Deus que quando quer algo, eu ouso dizer que Ele não precisa nem de pronunciar, basta Ele querer e pronto, isso acontece. Fala de alguém que habita a eternidade. Apesar do salmista dizer que nós vivemos num mundo cheio de lágrimas, você pode fazer uma escolha. Presta atenção nisso. Apesar das escrituras sagradas nos dizer que nós vivemos num mundo cheio de lágrimas, que inclusive foi Jesus quem disse: o mundo jaz, isto é, ele está sendo sepultado, está morrendo a cada dia, a cada instante. Você pode fazer uma escolha. Você pode fazer uma escolha, mesmo nesse mundo de lágrimas, a escolha de ser feliz. Existe um poema que quando eu li ele há uns 2, 3 anos atrás, eu escrevi. Eu gostaria de citar ele para você. O poema diz assim: o meu coração não tem mais desejo de ficar onde surgem dúvidas e temores desanimadores, embora alguns habitem onde isso abunde. Minha oração, o meu alvo, são terrenos mais altos. Eu quero viver acima do mundo. Embora o diabo tente contra mim, o meu alvo são terrenos mais altos. Pois pela fé eu já estou ouvindo o cântico dos santos que estão adorando em terrenos mais altos. Escute, eu vou te dizer. Desde quando eu era garoto, criança, eu aprendi a confiar em Deus de maneira absoluta. Eu ouvi uma vez um pastor dizer: ou é tudo ou é nada. Porque se você não confiar em Deus de maneira plena, você vai ter dificuldade e vai entristecer-se com Ele. É necessário que você entregue toda a sua vida, toda, nas mãos de Deus. E aquilo ficou no meu coração. Eu era garoto ainda, 8, 10 anos aproximadamente. E eu fiquei pensando, quando eu estava falando com Deus a respeito desse dia de hoje, eu me lembrei de quando eu era garoto, e nesse tempo que esse pastor falou isso comigo, eu me lembro dos meus brinquedos, eram tudo de cabo de vassoura. Eu brincava de cavalinho, de cabo de vassoura, de espadachim. Eu brincava de motorista, fincava uns paus no chão assim, pegava uma madeira e ficava brincando. A minha bola era sacola de supermercado, cheia de jornal. Amarrava uma na outra e jogava futebol, jogava vôlei com os meus amigos. Eu já cheguei a ir à escola levando os meus cadernos em sacola de arroz. Eu já comi em lata, em pratinho de lata de marmelada. Eu não sou Moisés não, mas eu também um dia fui tirado de dentro das águas.
entre a vida e a morte, no estado do Espírito Santo. Em 1996, no estado do Paraná, o caminhão tombou sobre a minha cabeça, me atolou no chão, carregado de material de construção. A minha mãe ficou desesperada, todo mundo olhou, de repente eu saí andando e fui para casa, com um meladinho na cabeça. Nunca tive uma vida muito boa assim, mas eu nunca duvidei de que Deus estava cuidando de mim. O que eu quero chegar nisso que eu estou dizendo aqui? Deus, Ele é soberano. Eu cheguei a uma conclusão: se Deus é poderoso para dar vida a uma borboleta, se Deus é poderoso para dar vida a uma centopeia, a um marimbondo, então Deus também é poderoso para cuidar de mim. Ele disse que cuida até dos pardais, das andorinhas, Ele cuida até dos urubus. Ele não vai cuidar de mim? O Deus que criou os céus e a terra é o Deus que cuida de mim e de você. E eu já quero dar uma boa notícia aqui, um bom conselho para alguém: nunca duvide do Deus criador dos céus e da terra. Ele está cuidando de você. Primeiro nome que eu me lembro, talvez tenha outro que você se lembra, mais nobre do que esse. Outro nome que eu me lembro, que foi dado para Deus, é Jiré, ou Jiré, que significa o Deus que provê. E esse nome surgiu no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, na história do Abraão, quando Deus disse para Abraão: Abraão, meu servo, pega o teu filho, o teu único filho, leva ele na montanha chamada Moriá, e lá em cima você vai sacrificar ele. Isso era um teste de Deus. Deus não estava pedindo exatamente, Deus queria saber da fé de Abraão. O melhor que ele tinha, a pérola que ele tinha, Deus disse: eu quero para mim. Leva ele na montanha chamada Moriá, e lá em cima você sacrifica ele para mim. Diz o texto que quando Abraão, pela fé, estava prestes a dar o golpe final na jugular do garoto, para sacrificar ele para Deus, diz a Bíblia que Deus enviou um anjo, o anjo do Senhor apareceu e disse: Abraão, Abraão, não precisa de fazer isso. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu entendo que você teme a Deus. Diz a Bíblia que Deus preparou um cordeiro para o holocausto. E Abraão disse: Jeová Jiré, Deus proveu. E ele disse: este lugar aqui é o lugar onde nós vamos chamar, não mais Moriá agora, o nome dessa montanha é Jiré, onde Deus proveu para si um cordeiro para o holocausto. Glória a Deus. Deixa eu te dizer onde eu quero chegar aqui hoje. Havia um pacto entre Deus e Israel, uma aliança. Um pacto é uma aliança, um contrato entre Deus e Israel. Deus assinou e Israel também. Assina aqui Israel, assina aqui. A minha aliança com você é essa. E Deus prometeu para Israel. Deus disse para Israel: Israel, essa é a aliança de Deus com Israel. Presta atenção na minha palavra. Não vai faltar para vocês nem sol e nem chuva. Não vai faltar para vocês nem descanso e nem sossego. Essa é a minha aliança com vocês. Deus disse: ó, a minha aliança com vocês é que enquanto vocês acordarem, eu vou vir com o café da manhã para vocês. Mas é café da manhã forte, aquele bem fortão lá do Nordeste, com aquele tutano, aquela coisa boa mesmo. Não é esses pão velho que a gente come não, que daqui meia hora, uma hora está com fome não. Deus disse: eu vou dar o café da manhã para vocês, caprichado. E quando vocês terminar o café da manhã, eu já vou vir com o almoço. E quando vocês estiverem terminando o almoço, eu venho com a sobremesa. E aí terminou a sobremesa, toma um café da tarde, para ninguém ficar reclamando. E terminou o café da tarde, janta. Depois da janta, sobremesa. E o café da manhã, almoço, janta, sobremesa.
essa é a minha aliança. Aliás, Israel, a minha aliança com vocês é a seguinte: as lavouras de vocês vai ser da seguinte maneira: o segundo ano vai ser melhor do que o primeiro, o terceiro vai ser melhor do que o segundo, o quarto vai ser melhor do que o terceiro, o quinto vai ser melhor do que o quarto, e assim sucessivamente. Quantos sacas de trigo vocês colheram mês passado, Israel? O ano passado? Há umas 200, Senhor. Então se prepare, porque a próxima colheita vai ter 300 sacas. E na próxima colheita 400, 500, 600. Vocês vão ter que construir celeiros e celeiros, porque eu vou fazer vocês prosperar, Israel. Essa é a aliança de Deus para Israel. O plano original de Deus para os homens era mais ou menos assim: que os filhos de Israel, os filhos de Deus, tivessem abundância para viver em paz. Porém, Deus só pediu uma coisa para Israel e que não foi cumprida. Deus pediu respeito. Presta atenção na palavra de Deus hoje aqui para a tua vida. Deus prometeu para aquele povo algo. Deus disse que ia cuidar deles, que não ia deixar faltar, que ia sustentar eles. Mas Deus está pedindo só uma coisa que eu peço de vocês: respeito. Eu digo a vocês que me respeitem, honrem o meu nome. Aí eu me lembro agora que Deus falou para Moisés e Arão e os filhos de Arão, que eles deveriam abençoar Israel, toda a congregação, com o nome de Deus, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Essa era a aliança de Deus com Israel. E aí você me pergunta: e a aliança de Deus comigo, pastor? Qual que é? Com você? Você quer saber qual que é? Apocalipse capítulo de número 21. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Diz a Bíblia Sagrada que não vai precisar nem de sol para iluminar a cidade, porque Ele mesmo vai iluminar a cidade. Não haverá mais tristeza. Qual que é a promessa de Deus para mim, como igreja? 2 Coríntios capítulo de número 6. E eu vos serei por pai, e vocês me serão por filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deixa eu ler um texto para você, a promessa de Deus para a tua vida. 2 de Pedro capítulo de número 1, versículo de número 10, diz assim: portanto, irmãos, se esforcem ainda mais para desempenhar bem a missão de vocês, o chamado de vocês, a tarefa de vocês e a eleição de vocês, pois se agirem assim, não tropeçarão. E diz o texto: porque assim vos será amplamente, presta atenção nessa palavra aqui, se vocês se esforçarem para buscarem ao Senhor e desempenhar a tarefa que Deus tem dado para cada um de vocês, vocês não tropeçarão. E por causa disso, vos serão amplamente concedida a entrada no reino dos céus. Louvado seja Deus. Por que eu estou lendo esse texto? Porque tem um texto na Bíblia Sagrada que diz que tem gente que vai ser salvo, mas vai ser assim, por um triz, assim, ó, vai passar no fiasco. Tem gente que vai entrar assim, vai ser, olha, já viu aquele, eu costumo comparar eu e minha esposa na escola. Ela passou, terminou a faculdade, tirou 10 com louvor, eu tirei 6,5, pedindo misericórdia para o professor me dar meio ponto para eu não repetir de ano. Eu estou brincando, não.
tem gente que vai entrar com louvor, porque está desempenhando bem a sua tarefa. Agora tem gente que vai passar como quem passa pelo fogo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 15. Vai ser salvo, porém, como quem passa pelo fogo. Vai ser por um triz. Já viu aquele jogo de futebol que o sujeito manda a bola, ela passa perto, todo mundo grita assim, quase. Pois então, tem muita gente que os anjos vão olhar e dizer, quase, passou perto, faltou um pouquinho. E os anjos tudo naquele cenário, naquela bancada dizendo, um monte. Faltou pouquinho, Sérgio. Faltou. Seu perna de pau, era mais pra cá. Fica caindo toda hora. Não vou nem dizer o que eu estou dizendo. Irmãos, eu estou brincando, mas a coisa é muito séria. Deus nos chama para viver uma vida séria diante de Deus. Deus nos chama para viver uma vida séria diante dele. Deus é Deus provedor. E o que é que Deus está provendo hoje aqui para você? Provendo condições para que você cumpra bem o seu ministério. Porque não adianta ter café da manhã e logo em seguida o almoço, depois a sobremesa, depois café da tarde, depois a janta, depois a sobremesa, se você não estiver cumprindo bem com a sua tarefa. Glória a Deus. E hoje você vai sair daqui, em nome de Jesus, com uma provisão de Deus para a tua vida, para que você não viva mais da maneira que você está vivendo. Glória a Deus. Outro termo que é usado em relação a Deus é Shalom. Já viu os judeus falando muito isso? Shalom Adonai. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Shalom fala do Deus de paz. E esse nome quem deu não foi Deus, foi as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu dizer algo para você. Imagine que você seja um náufrago. Imagine que você está no meio do oceano, seu navio afundou, sua barquinha afundou, ou você está numa ilha. Uma das primeiras reações de um náufrago, de alguém que sofreu naufrágio, pronto. Uma das primeiras reações ou atitudes é a atitude do desespero. Segunda atitude é a atitude do pânico. Terceiro, é a atitude da angústia e do desejo de morte. Pelo menos na maioria dos casos é assim que dizem os especialistas. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que tem medo da morte. Que tem medo da morte e tem medo de perder alguém da família. Presta atenção. Um dia desse eu recebi, um tempo atrás, uns 2, 3 meses, eu recebi uma notícia de um conhecido meu que ele faleceu. A moça me mandou uma mensagem e disse assim: você sabia que o fulano faleceu? Eu falei: você está brincando? Ah, folgado. Não brinca. Está de brincadeira. Não fez quase nada aqui. Eu não vi ele produzindo quase nada. Eu andei com ele, eu estava junto o tempo todo. E ainda recebeu promoção primeiro do que eu? Ah, não. Você sabia? Eu tenho uma leve impressão que morrer é mais fácil do que viver. Me lembro de uma senhora que estava no leito da UTI, o pastor foi lá, repreendeu o espírito da morte. Ela mandou ele calar a boca. Me deixa morrer em paz, pastor. Eu não quero mais ficar aqui. Às vezes eu fico vendo a sua vozinha, tadinha. As costas dela já estão coçando. Ela coça assim. O que está acontecendo, meu irmão? As asinhas já estão brotando, já estão coçando. As asinhas, daqui a pouco ela vai ter que alçar voo. E a pessoa: Deus, não leva meu remédio, não, Deus. Não leva não. Querida, deixa tudo na mão de Deus. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Eu vou dizer uma coisa: tem um lugar muito melhor esperando por nós. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer isso aqui. Você sabia que a morte
É o triunfo de quem anda com Deus. A morte é o strike de quem caminha com o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz no livro dos Salmos? Diz assim: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo coração está em ti. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Tu, Senhor, conservará em paz aquele cujo o coração está em ti. Um dos nomes que foram dados para Deus é Shalom, o Deus da paz, o Deus que traz paz para o nosso coração no meio da guerra. Salmo de número 46, salvo engano, diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Eu quero dizer algo para alguém aqui, você que perdeu alguém da sua família. Fica tranquila, minha filha, Deus sabe o que faz. Fica tranquilo, meu irmão, Deus sabe o que fez. Melhor na mão dele do que aqui nesse lugarzinho. Faz falta, é verdade, mas está num lugar bem melhor. E eu quero pedir a Deus hoje que você saia daqui hoje com o Shalom de Deus no teu coração. Glória a Deus. A minha oração hoje é que você saia daqui com a paz de Deus dentro do teu coração. Que haja paz dentro dos teus muros e muita prosperidade, condição, capacidade divina para que você cumpra com a tarefa para a tua vida. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, falando de Davi, que Davi cumpriu com os propósitos que Deus havia para ele naquela geração. E diz o texto: e Davi cumpriu com os planos, os propósitos que Deus tinha para a vida dele naquela geração. Há quem diga que a ostra, ela só produz a pedra preciosa se ela estiver triste. É na angústia, é na dificuldade que a pérola vai brotando, vai nascendo. É na tribulação que a pérola vai aparecendo. É por causa do cisco que entrou lá no olhinho dela que ela produziu uma pérola linda e maravilhosa. Há quem diga que toda preocupação excessiva é luz de advertência de que Deus foi deixado de lado. E aí eu quero aproveitar esse momento e dizer o que diz Paulo. Ele diz assim: lança toda a sua ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para alguém: você não foi criado para você, você foi criado por Deus para produzir alegria no coração dele. Você foi criado por Deus para dar prazer para Deus. Pergunta para Deus a partir de hoje: Deus, eu tenho te dado prazer? Qual é o contrato entre eu e o Senhor? Uma das cláusulas é essa: eu dar prazer para Deus, eu honrar a Deus, eu confiar no poder de Deus. Você não nasceu para você, irmãos. E quando nós compreendemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, diz a Bíblia, guardará os vossos pensamentos e os vossos corações em Cristo Jesus o Senhor. Eu quero dizer que você saia daqui hoje em paz. Que você saia daqui hoje em paz. Vai em paz hoje para a tua casa. Vá sossegada hoje para a tua casa. Vá para casa confiando mais em Deus, sabendo que Deus é Shalom, Deus é paz. Glória a Deus. Vai embora hoje sossegada, porque Deus é Deus de paz. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Outro nome que é dado para Deus
é Elohim. Elion, melhor dizendo. Elohim é o primeiro, o criador, sustentador de todas as coisas. El Elyon, o Deus Altíssimo, o Senhor de todas as coisas. E esse nome aparece no livro do Gênesis, no capítulo de número 14. Aqui no livro do Gênesis, ele é adorado por reis e sacerdotes, representado por Melquisedeque. Reis e sacerdotes se dobram diante dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o Deus digníssimo, ele é o Deus magnificentíssimo, ele é o Deus excelentíssimo. E a respeito desse Deus, o salmista canta, sabe como? Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou chegar diante de Baal, olhar na cara dele e cantar louvores a ti, Senhor. Ele está dizendo: eu vou chegar diante de Azera, de Ísis, de Horus, e vou olhar no olho dele, na frente dele, na congregação dos deuses, eu vou exaltar o teu nome, Senhor, na cara dele. Glória a Deus. Ele está dizendo: eu vou chegar diante do Deus Ra, o Deus Sol, o Deus do Egito, e vou olhar para ele, olhar no olho dele, e diante dele eu vou dizer: não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Ah, se você entendesse isso. Louvado seja Deus. Não há Deus como nosso Deus. Graças a Deus. Ele é aquele que tem supremacia sobre todos os deuses. Ele é um Deus que fez um pacto com o seu povo. E que pacto é esse? Está escrito: não te deixarei, não te desampararei. Quando você passar pelas águas, eu vou estar junto com você. Quando você passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti, não vai te queimar, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Oh, glória a Deus. Esse é o El Elyon, aquele que cuida da gente. Eu imagino que Jó vai chegar. É Jó dizendo diante de Baal, e vai fazer uma pergunta que ele fez no texto. Jó capítulo de número 38. Ele disse assim: porventura alguém de vocês aí conhece o caminho da chuva? Vocês sabem onde nasce a chuva? Responda para mim, disse Jó, quem é o pai da tempestade? Algum de vocês pode me dizer quem é que apadrinhou as gotas de orvalho? Responda para mim. É Jó dizendo, olhando para o Deus Baal, que é o Deus da fertilidade, e Jó dizendo: ora, por que é que você não fez chover nos dias em que o Deus de Elias trancou o céu? Você não é o Deus da fertilidade, que manda a chuva no tempo certo e na hora certa? É o salmista olhando para a deusa Azera, que é a deusa do amor e da sexualidade. É o profeta dizendo: não há amor maior do que esse. Ninguém tem amor maior do que esse, ao ponto de alguém dar a vida por aquele a quem ele ama. É o salmista olhando para o Deus Ra, o Deus Sol, e dizendo assim: o que houve com você? Olhando na cara dele. O que houve com você? Quando Deus de Josué mandou você ficar quietinho, calado durante quase o dia todo, e você não fez nada. Hein, Ra? Por que é que você não fez nada? E olhar na cara de Ra, e olhar na cara de Ísis, e dizer: você tem boca, mas não fala, você tem olho, mas não vê, você tem nariz, mas não cheira, você tem pé, mas não anda. Não há Deus como o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. É o profeta olhando na cara de Ísis
e Osíris, o Deus das águas e do fogo, e perguntando: por que é que vocês não fizeram nada quando Elohim mandou fogo do céu em Sodoma e Gomorra? Por que vocês não pararam? E as águas do dilúvio, por que vocês não fizeram nada? Não há Deus como o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. É na congregação dos santos. Eu entrarei lá diante de todos eles e direi que só o Senhor é Deus. Grande e eterno. O que mais? É João no Apocalipse, olhando na cara de Horus do Egito e dizendo assim: o Deus da vida e da morte. João do Apocalipse dizendo assim, aí eu leio o texto: e ele me mostrou um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Presta atenção na leitura. E no meio da sua praça e de uma a outra banda do rio estava uma árvore da vida, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas dessas árvores servem para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição, Horus, nunca mais haverá morte contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e dos seus servos, e eles os servirão e verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não haverá necessidade de lâmpada fluorescente, de LED. É tudo de graça, para a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se alguém tem fome, venha. Se alguém tem sede, venha, coma e beba de graça da água da vida. Aleluia! Aqui você não paga nada, não precisa fazer promessa para Deus, não precisa fazer voto para Deus. Aqui é só você ser o ser da aliança e ponto. Deus cumpre tudo que Ele tem para a tua vida. Não precisa ficar testando Deus. Vamos fazer um voto aqui, vamos provar Deus. Nem precisa, Deus já provou por A mais B que Ele é Senhor do universo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode exaltar o nome do Senhor, porque Ele é Senhor para sempre. Aleluia! Aleluia! Outra coisa que eu quero dizer, já estou terminando. Outro nome que é dado para Deus é o nome Rafa. Não é Rafa não, é Rafa. Que significa: o Senhor te sara. E diz o Senhor a Moisés: fala para Arão reunir a congregação e anunciar o que eu tenho para eles. Louvado seja Deus. É para anunciar o que, Senhor? Fala para Arão dizer para o povo que eu sou o Senhor que os sara. Eu sou. Aleluia. Eu quero dizer algo aqui nessa noite. Se você precisa de alguém que cuida de você, chama por ele, conversa com ele, grita por ele, chora nele, anda com ele, vive para ele, e você vai ver que a tua vida vai mudar. Glória a Deus. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. Eu estou indo para lá já. Nós precisamos admitirmos a nossa fragilidade e a nossa dependência do divino. Primeiro papel, primeira atitude para a sua cura com o Rafa é admitir que você, sem ele, é um ser doente. E eu também. Nós precisamos admitir que o menor vírus que está jogado por aí no ar derruba o maior entre nós. Um pequeno mosquitinho, um simples mosquito, dizima milhões de pessoas durante 2, 3 dias. Esse título Rafa surgiu após a travessia do Mar Vermelho, depois do cântico de Moisés, quando Moisés estava cantando, adorando a Deus, feliz, agradecendo a Deus. Não demorou muito e o povo começou a resmungar. E aí encontraram um rio, um lago. Encontraram água, as águas de Mara. O próprio nome já diz tudo, a água, as águas eram amargas. E o pessoal disse: de que adianta ter água se a água é amarga?
A gente precisa de água potável. Esse Deus não cuida da gente. E a resmungação era de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. E Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, vou calar a boca desse povo de novo. De novo. Está vendo essa moita que está do teu lado aí? Sim, estou vendo. Corta um bocado desse arbusto aí e joga no rio. Pega um pouquinho desse mato que você está vendo e joga no rio. Moisés foi lá, cortou uma moita de mato, jogou no rio, mandou o povo experimentar. Água potável. E Deus olhou para aquele povo e disse assim: Moisés, fala para esse povo que eu quero fazer a mesma coisa com eles. O que eu fiz com Mara, eu quero fazer com cada um deles. O que eu fiz aqui agora na presença deles, eu quero fazer com cada um deles. Glória a Deus. Eu quero fazer o mesmo com eles. Deixa eu te dizer de novo: o Senhor quer que você saia daqui curado nesta noite, sem amargura no teu coração, sem ressentimento na tua alma. Deus quer que você saia daqui um ser útil para a vida, para que você cumpra bem com a sua tarefa, para que naquele grande dia você não você não vai ouvir alguém dizer assim: quase. Presta atenção. Quase caiu de novo. Foi na trave, pertinho. Meu Deus, eu pensei que ele ia entrar e não entrou. 6,5. Teve que pedir por favor mesmo. A outra entra sorrindo, 10 com louvor, no meio. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O Salmo de número 103. Não brinca com isso não, por favor. Salmo de número 103, verso de número 3 diz assim: é Ele, não é ninguém não, que perdoa todos os seus pecados, viu? Ele está perdoando até hoje, está te dando chance, está te dando oportunidade. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Não abusa, aproveita a chance, a porta está aberta. Ele perdoa todos os seus pecados. E é Ele que sara todas as suas enfermidades. É Ele que resgata a tua alma da sepultura. Você que tem medo da morte, você que tem medo de perder o netinho, tem medo de perder a filha, o filho, o netinho, o marido, esse povo, e vive com essa paranoia de caixão no teu coração. Ele te livra ele livra a tua alma da sepultura e te coroa de bondade e de compaixão. Aleluia! Você vai descobrir que morte não é morte, morte é vida. Aleluia! Passou da morte para a vida. Deixa eu dizer algo para alguém que ainda não sabe aqui hoje. A Bíblia diz: você que entregou a tua alma aos cuidados do Senhor, de verdade mesmo, você já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Deus que cura está aqui hoje nesse lugar. O Deus que perdoa está aqui hoje neste lugar. O Deus que salva está aqui hoje neste lugar. O Deus que te sara está aqui hoje neste lugar. O Salmo de número 147, verso de número 3 diz assim: é só Ele. É só Ele. Não é o advogado, é só Ele. Essa palavra é para alguém aqui. Não é o advogado, é só Ele. Glória a Deus. Você confia mais no advogado do que nele. Você confia mais no doutor, no cirurgião, do que nele. E ele está dizendo: sou eu que curo os corações, os de corações quebrantados, e sou eu que cura as suas feridas. Sou eu. Eu não sei por que você está se debatendo tanto. Eu não sei para que você continua se debatendo, sendo que existe um lugar novo te aguardando e te esperando. Um outro nome que foi dado para Deus no decorrer da história, é o último, para você não brigar comigo. Depois tem mais uns 15, 20 ou mais. É chamar ou samar.
como você preferir, depende da transliteração do texto. Samar, que é o Deus sempre presente. Glória a Deus. O Deus que nunca nos deixa sozinhos. Deixa eu lembrar aqui algo para alguém. Ainda que você não veja nada, ainda que você não sinta nada, pelo amor de Deus, pelo menos creia que Ele está do teu lado. Ainda que você não perceba, você não chore, sentindo a presença maravilhosa de Deus, mas creia, pelo amor de Deus. Deus está com você na tua caminhada. Deus não é como o Papai Noel, que aparece uma vez por ano. Não é. Porque essa era a imagem que os judeus tinham em João capítulo de número 5 de Deus. Um Deus que aparecia uma vez por ano, sacudia as águas. Não, não é Deus. Não é esse Deus que brinca com os sentimentos dos outros, não é. Sabe o que a Bíblia diz? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. A Bíblia diz assim: vocês esqueceram que vocês são templo, casa, morada de Deus, templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de vós. Eu não sinto, mas você precisa apenas de crer em Deus. Em João capítulo de número 14, verso de número 8, Felipe disse para Jesus: Jesus, em outras palavras, tá bom, não precisa falar mais nada, faz só um favor para a gente, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olhou, eu acho que ele sorriu e falou: mais um que passou na trave, caiu de novo. Jesus disse assim: eu sempre estive junto com vocês, todo dia eu estive com vocês, comendo, bebendo, até dormindo aí, cochilando, orando nas montanhas, andando por aí, junto com vocês. Eu estou junto com vocês todo o tempo. Felipe, meu amigo, quem me vê a mim, vê o meu Pai que está no céu. Eu estou junto com vocês e vocês não me conhecem ainda. A gente ouviu uma moça chorando muito. Pense em alguém que chora muito. Eu falei: ó Deus, ela não entendeu que o Deus dela é o Deus sempre presente. Mas ela chorava muito. Pensou muito. Eu falei: fala para ela que o Deus dela é um Deus presente. Deus está presente no meio de vós. Eu vou repetir, querida. Hoje você vai ir para casa com a paz de Deus no teu coração. Hoje você vai sair daqui curada em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui consciente de que Deus proverá na tua vida. Hoje você vai sair daqui consciente de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Hoje você vai sair daqui consciente de que Deus se faz presente em todos os momentos, até a consumação dos séculos. E aí alguém me pergunta assim: então, amigo, irmão, como é que eu chamo Deus? Segue o conselho de Jesus. Chame Ele de Pai, porque Ele gosta. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor.